Olá, boa noite, seja bem-vindo ao canal Portugal Místico. Agora vamos fazer a nossa viagem pela loucura dos ETs, não é, Jorge? Tínhamos prometido Roswell? Então, venha connosco até Roswell. Ora então, boa noite, bem-vindos para mais um vídeo no canal Portugal Místico. Hoje trazemos um vídeo muito interessante. Nós já falámos de agroglifos, já falámos de geoglifos, daqueles círculos que aparecem nas plantações. Se não viu, recomendamos que veja o vídeo anterior. Isto remete-nos para falarmos de conspirações, basicamente. Conspirações que não são bem conspirações. Exatamente. Porque não somos os únicos a falar disto e há imensos documentários mainstream que dão na televisão. Sim. Na televisão em geral. Mas é importante nós tocarmos aqui nestes assuntos porque de alguma forma está relacionado. Nós estamos aqui a falar de inteligências que de certa forma possuem aqui tecnologia avançada ou são superiores a nós cientificamente e a nível. E já demos uma chega uma vez quando nós falamos da Suméria e depois dos Anunnaki, que provavelmente há ou houve ou existe contemporaneamente a nós alguns seres que não somos nós. Exato, humanos. Nós já fomos dando algumas referências e já fomos partilhando aqui algumas evidências do passado muito longínquo, em que há a possibilidade de haver aqui uma civilização mais avançada que a nossa. Pronto, então nós como falámos recentemente dos agroglifos e destas mensagens deixadas nas plantações, que poderia ser de origem alienígena, foi uma das hipóteses que nós tivemos. Então nós resolvemos falar de Roswell. E Roswell, que teve um suposto despenhamento de OVNIs. Exatamente. Mas antes disso, vamos começar pelo início. Antes de chegarmos a Roswell, vamos começar pelo início. Em Missouri aconteceu um despenhamento, certo? Ok, então toda a gente conhece aqui o evento de Roswell, é muito conhecido. Mas há um mais desconhecido. Exatamente. Sabe-se que tem uma reputação de alienígena, de ser extraterrestre. Aliás, eles ganham dinheiro a vender bonecos. Exatamente, a nível comercial vendem muita coisa lá. Acerca dos aliens, é conhecida por isso. Mas então, aquilo que se sabe é que caíram lá naves extraterrestres, isto aqui é o que se diz nos mídias, ridicularizado ou não. Ou não, exatamente. Foi isto que se passou lá, é isto que as autoridades e que a população fala. Então vamos ver o que é que se passou realmente aqui. Antes de nós falarmos em Roswell, vamos até 1941. Okay. Porque na nossa opinião foi 6 anos antes. Exatamente, na nossa opinião foi onde começou tudo. Que é para podermos ligar os pontos. Então, no Missouri, em 1941, há um alegado despenhamento de um OVNI. Exatamente. Certo? Isto não foi muito falado, não foi muito relatado nos mídias, ficou em segredo, só se soube isto com a saída dos documentos oficiais cá para fora. Exatamente, documentos esses que são os documentos oficiais que pode encontrar no Vault do FBI, que está público. Exatamente, saem a cada 50 anos e curiosamente, depois de 50 anos, começou-se a descobrir coisas. Os documentos saíram cá para fora. Aquilo que se fala então é que em Missouri, perto do Instituto Aeronáutico, há um incidente, acaba por despenhar lá um objeto não identificado. As autoridades deslocam-se ao local e encontram aquilo que parece ser um objeto em forma de sapato. De sola de sapato a nível de aliás podemos pôr aqui para dar uma ideia, para perceber o que é que queremos dizer com isso. Mas o importante aqui é, quando nós falamos de OVNIs, não é necessariamente, nós estamos já a tirar com a ideia de que estamos a falar de ETs. Sim. OVNI quer dizer objeto voador não identificado pelas autoridades do momento. Exato, até um drone que viaja muito rápido. Exatamente, pode ser considerado um OVNI. Portanto, há um OVNI que sofre um despenhamento em Missouri, certo? Sim. Deste OVNI são retiradas algumas coisas que, segundo a documentação, aparece-nos a dizer que há coisas ali que são resgatadas que não têm nada a ver com o tipo de tecnologia conhecida pelos americanos e também pelos alemães. Exato. Quem nos diz isso é Blake Smith, mais concretamente Paulo Blake Smith, no livro que lança em 2015,
com o título Missouri 1941, a contar este incidente. Este foi um personagem que esteve envolvido no evento. Exatamente. E que esteve ligado ao pessoal. Portanto, acaba por ser um whistleblower, que é o nome que nós damos àquelas pessoas que estão envolvidas e acabam por, ao fim de uns anos, vir dizer a público e pôr a público as coisas. Exatamente. E ele conta-nos, então, que o que eles salvam ou aprendem com aquilo que salvam daquele crash, daquele despenhamento, leva a que seja entregue a um senhor chamado Oppenheimer, que nós já falamos, para que ele possa desenvolver uma coisa interessante, não é? Sim, ele também, juntamente com o pessoal do Instituto Aeronáutico de Missouri, dizem que foram resgatados 3 corpos cinzentos. Isto é importante, é porque foi aqui que tudo começou, e que entraram dentro da nave e descreveram algo como fora deste mundo. Okay. Ou seja, eles acabaram por investigar a tecnologia da nave, foram então ver o que é que possuía a nave, descreveram que possuía um tipo de reator que convertia massa em energia e que, e que era aquilo que colocava a nave em movimento, mas que eles não tinham a certeza de como funcionaria, e então entregaram a um dos cientistas mais avançados da época. Exatamente. Ou pelo menos mais avançados, ligado aos foguetões, aos foguetes. Sim. E aquilo que eles concluem é que toda a tecnologia existente não se conseguia utilizar para o tipo de tecnologia existente. Não conseguimos fazer o reverse engineering, não conseguimos perceber tudo. Exceto para o projeto Manhattan. O projeto Manhattan, então, era o suposto desenvolvimento da bomba atómica, que estava a ser conduzido por Robert Oppenheimer. Ora, Robert Oppenheimer, que chamou aquilo um figo e conseguiu, então, pouco tempo depois, fazer no deserto próximo de Roswell uma experiência que se chama o Trinity. Exatamente. Ora, estranhamente, estando relacionado ou não, eles conseguiram fazer aqui tecnologia reversa, eles conseguiram desenvolver então a bomba atómica. Então eles tiveram sucesso no primeiro teste da bomba atómica, chamado Trinity, e visto isto, então lançaram 2 bombas depois para acabar com a Segunda Guerra Mundial. Acabaram com a Segunda Guerra Mundial e acabaram com a vida de imensos inocentes, coisa típica americana. Bem, é neste mesmo sítio, ou ali nas imediações, vamos dizer assim, porque o deserto é enorme, que há, exatamente porque desenvolveram aí imensas coisas, há uma base muito importante. Ora, esta base, por alguma razão, responde a algo que em 1947 é apanhado pelos radares, é monitorizado pelos radares, que são 3 objetos que vêm em formação e que se unem num só, também em forma de sapato, que não é uma coisa interessante, em forma de sola de sapato, ou então de um triângulo crescente, ou de uma lua, lua gorda, vá. Exato. Esta forma depois desaparece do radar e provavelmente eles reagiram ali naquela base. Sim, aqui já falámos em Roswell, que fica a cerca de 1200 km do tal Missouri. Então há 3 locais diferentes. Falam-se que só foi um local, mas há 3 naves que caem em 3 sítios diferentes. Portanto, 3 OVNIs que caem na zona de Roswell. Sim, e chamam essas zonas de aterragem, 1, 2 e 3, exatamente, supostamente. Então, foi estranho aqui porque também apareceram 5 corpos cinzentos. Eles chamam-lhe Grace. Chamam-lhe Grace. Hoje em dia está mais na moda, se fizer pesquisas online, está mais na moda chamar-lhe EBE e não ETs, os EBs, ou Extraterrestrial Biological Entity. Portanto, é para ser mais difícil, porque também depois do filme do Steven Spielberg, ET é o moço do dedo brilhante. Então, temos aqui este evento. Este evento é um evento que aparentemente era para ser difundido pelo mundo inteiro. Descobrimos ETs, porque eles caíram ou nós deitámos-los abaixo, certo? E alguém vai ver, alguém vai visitar aquilo. Sim, eles chamam a equipa de inteligência e chamam também a equipa de contra-inteligência. Portanto, como está muito próximo de uma base militar, eles têm lá tudo e aquilo vai logo a caminho, como se eles estivessem preparados para o caso. Exato. A verdade é num dos sítios cai num rancho, e nesse rancho os habitantes, as testemunhas locais, afirmam que havia uns destroços de uns materiais que
que não se dobravam, ou quando tu os conseguias dobrar muito finos, quando tu os conseguias dobrar eles voltavam a uma forma inicial. Portanto, há assim uns registros. Sim, eram umas folhas prateadas. Como se fossem, mas que tinham uma espécie de vida própria, porque elas voltavam ao seu... Ora, isso ajudou-os, porque eles depois utilizaram isso para dizer que aquilo não eram OVNIs, e sim balões meteorológicos. Pois, mas só disseram que era um balão meteorológico, enquanto haviam 3 incidentes naquele local. Ou seja, com 3 incidentes, um balão meteorológico, e estes 3 incidentes, há imensas organizações governamentais que afirmam em documentos que aquilo é de origem extraterrestre. Eram consideradas as 11 agências militares e governamentais mais importantes da altura, e que depois nesses documentos declararam que o evento era de natureza extraterrestre. Okay. No entanto, só foi dito mais tarde, não foi dito no atual momento em que aconteceu aquilo. Um dos 3 é o mais conhecido, porque é aquele que tem mais, porque cai mesmo no meio de um rancho, onde vai até o Major Jesse Marcel. O Major Jesse Marcel dirige-se à zona, ele é aquele que detém a patente mais alta naquela zona, portanto ele é aquele que tem acesso, e tendo acesso a tudo, ele viu imensas coisas, relatou aos locais, afastou os locais e chamou as tais agências para aquele local também. Entretanto, o que ele disse é desdito. Sim, ele de certa forma foi obrigado a mentir, como é óbvio, por alguma razão estava lá. Tu trabalhas para o governo. Além de trabalhar para o governo, trabalhas para o exército, ou para aquilo que for que está ligado ao governo, perto de uma base militar. Obviamente, se o teu superior te disser chu, tu fazes chu. Sim, havia várias razões também. Primeiro, porque pensavam que era um evento, uma espécie de ataque dos inimigos, ou seja, porque estavam em guerra. Queria causar o pânico. Sim, mas depois de perceberem o que é que se estava mesmo a passar ali na zona, eles disseram que era melhor mentir, porque podiam provocar o pânico na população. Aliás, há mesmo provas e imensas testemunhas, não só dos destroços, mas também das ditas, ou dos ditos corpos das criaturas que ali estavam. Inclusive é uma enfermeira, mas nós não vamos falar já disso, não é? Sim, sim. O que lhe vamos falar é que em www.portugalmístico.com/canal vai poder encontrar os mais de 60 vídeos, Jorge, não é? Começámos em 2018, 2019 percorridíssimo com os 52, porque 52 semanas, 52 episódios, todos feitos, só para si. Fique connosco. Ora então, isto na altura foi muito suspeito, porque eles aproveitaram o facto de estar uma tempestade nessa noite para afirmarem que foi isso que causou a queda no balão meteorológico. Portanto, primeiro têm estes jornais a dizerem que foram encontrados OVNIs, depois têm logo a seguir a dizer que os OVNIs estão confirmados com mortos, que são ETs, e no dia seguinte, afinal, não há mortos, afinal, não há OVNIs, e os mesmos jornais dizem que era, afinal, um balão meteorológico. Exato. Jesse Marcel é chamado até Fort Worth, onde em Fort Worth ele vai ser, o coronel e o general, aparecem publicamente como se fosse importante. 3, um major, um coronel e um general, aparecerem nas fotografias para dizerem: oh senhores, é só um balão meteorológico. E claro, eu acredito. Sim, até que 5 anos depois, em 1952, o painel de um projeto chamado Majestic 12, vamos falar disso? Espera, vamos começar a falar mais baixo, porque quem fala de Majestic 12 está-se a habilitar a ficar sem canal. Portanto, vamos a chamar MJ, por agora. Ok. Que estava sob a alçada do presidente Truman e que produz um relatório sobre a captura e a investigação destes 3 objetos. Aquilo que se diz é que, então, que 3 alvos nos radares caíram em 3 locais diferentes, denominados no Majestic 12 como as zonas de aterragem 1, 2 e 3. Exatamente. E esses documentos vêm de facto ao público através de whistleblowers, através de testemunhas que não se identificam. Sim, e outras também
que acabam por sair, como tu dizes, no volto da FBI. Sim. Na zona 1 descrevem algo perturbador, que os corpos encontrados de alguma forma tinham sido dessecados como sapos, ou seja, alguém já tinha estado lá e alguma coisa aconteceu ali, desconhecendo os procedimentos ou quem o teria feito. Exatamente. Na zona 2 foram encontrados partes de animais que não se relacionavam com os aliens dentro, exatamente, portanto, partes de animais terráqueos, e em cápsulas bem protegidas, como se fossem partes de animais mutiladas, que foram retiradas a um animal, que curiosamente é algo que já há relatórios nos Estados Unidos de acontecer desde os anos 1800. Portanto, desde os anos 1800 que aparece gado com quadrados e uma perna cortados fora, sem sangue. O que foi sempre uma coisa muito estranha. Mas isso era o demónio. Mais tarde era alguém que era esperto. Depois era o governo. E agora são os ETs. Quer dizer, agora já não é ninguém. Porque deve ter sido, foi um balão meteorológico que atirou o raio e tirou. Não é? Sim, contudo, essas partes de animais não puderam ser confirmadas pela reserva da equipa de investigação, podendo serem estes de animais, de humanos ou de natureza extraterrestre. Exatamente, portanto não há relação direta ou explicação direta nos documentos. De qualquer das maneiras, então estávamos a falar de 3 Sim, locais. Na zona 3 a nave ficou completamente destruída, ou seja, aproveitou-se pouco dali e não há muito relatório sobre a nave. Aquilo que coincide também é que acabaram por cair 5 corpos. Foram recuperados 5 corpos, em que 2 deles estavam completamente danificados e os outros 3 depois foram levados e encaminhados para um hospital local. Exatamente. E depois foram contidos, não é? Eles chamam-lhes clones porque eles eram muito idênticos e também se assemelham com os corpos encontrados em Missouri em 1941. Clones, Grace e Gigi, chama-lhe aquilo que quiser. E sim, Gigi, foi o que eu disse. É uma das palavras que nós já dissemos uma série de vezes. Falámos disto nos Anunnaki, falámos disto quando falámos há bem pouco tempo dos agroglifos. Portanto, a gente de vez em quando gosta de lançar palavras que não têm lógica nenhuma, mas é para que aí, do seu lado, possa ir fazendo uma ligação de pontos. De facto, Roswell é um evento extremamente importante e há mais coisas que nós podemos falar aqui sobre Roswell. Prometendo desde já que Majestic 12, MJ, se calhar fazemos um vídeo, mas esse enviamos assim, escondido. Não vai acontecendo o que aconteceu ao Jesse Marcel quando falou, ou à enfermeira que no hospital ajudou a tratar dos corpos. Não vai acontecermos isso, não é? Ou em todas as outras testemunhas que foram dizendo sempre a mesma coisa. Há muitos envolvimentos nesta história que não tiveram um final feliz. Sim, e aqueles que tiveram foram aqueles que mentiram. Por exemplo, estes dois. It's a big old desert. Nobody will ever find your bodies. So we'll just bury you out there. Nobody will ever know you were ever here. So I promised I wouldn't talk about it. Like the government had told those people, there's a big desert out there, you'll never be found. That's pretty scary for your own government to tell you something like that. Então, visto isto, o presidente Truman, segundo as circunstâncias deste evento, aplicou diretrizes muito restritas, em que a ideia era promover aqui a desinformação, a negação e o secretismo de tudo aquilo que estava a passar, até mesmo do próprio Congresso. As coisas ficam de tal maneira secretas que os meandros de informação do próprio governo começam a dividir-se em várias agências e cada uma com os seus rankings de acesso. Rankings de acesso esses que alegadamente vão até ao número 32 e que o presidente dos Estados Unidos só tem 17. Portanto, olhem o número de gente que está acima dos Estados Unidos e se é que isto faz algum sentido. Bem, a nós não faz, ao Trump também não deve fazer, mas o que é que faz sentido aqui? Faz sentido percebermos que o primeiro presidente a seguir a tudo isto, que vem falar sobre estas coisas secretas, tiram-lhe a tosse. E nós também até já mostramos o vídeo disso, não é? Sim, não fala diretamente destes casos de natureza extraterrestre, como é óbvio, mas fala da existência de organizações
e de agendas secretas bem Estamos a falar do bem John menos. F. Kennedy, não é? Sim, sim. Estamos a falar do Kennedy e que, de facto, tempo logo a seguir a ter dado este discurso, tiraram-lhe o discurso. Exato. E em 1998 sai para o público também num documento oficial, como é suposto a cada 50 anos. Isto teria sido em 1948, então aqui dizem que declaradamente 11 agências governamentais confirmam que tudo isto é de natureza extraterrestre. Portanto, as coisas já estão públicas, no entanto, começa a haver que não é conspiração, é que isto foi mesmo confirmado. Exatamente. Que é diferente. No entanto, começa a haver uma forma de ridicularizar. Em Hollywood começamos a ver Steven Spielberg a trazer-nos filmes como Encontros Imediatos de Terceiro Grau, começamos a ver o ET, começamos a ver uma série de filmes a saírem para ridicularizar, para diminuir e até mesmo para levar as pessoas a dizer: oh, isso é filmes, No dia da independência. ou então o próprio dia da independência, muitos anos mais tarde, Sim, não é? Que é no dia da independência a defenderem-se de ETs. Exato. Ou seja, isto acontece no 4 de julho de 1947, 3 naves caem, atacadas alegadamente pelas tropas de cá. Alegadamente. Cá. Exatamente. Então depois lançam um vídeo do 4 de julho do dia da independência. Tudo faz algum sentido, no entanto, se calhar somos só nós a sermos teóricos da conspiração, porque é isso que nós somos no Portugal Místico. Mentira, somos nada. Nós não somos teóricos da conspiração, porque senão podíamos falar de coisas muito além que os teóricos da conspiração falam. E não é isso que lhe vamos trazer. Para já, aqui no Portugal Místico, trazemos factos. Os factos são estes e são baseados em relatórios, são baseados em documentos, cuja proveniência, na sua grande maioria, são whistleblowers, pessoas conhecidas que dão a cara em entrevistas e que no próximo episódio vai poder saber um bocadinho mais ao pormenor, ou então os próprios documentos que podem contar no volto do FBI. Sim. Portanto, não estamos a inventar muita coisa. E se nós temos documentos que já provam estas coisas desde 1941 pelas próprias autoridades, oficialmente, então isto implica que ambos, Presidente Roosevelt e Truman, já sabiam da presença Estavam envolvidos de alguma maneira nisto, não é? da presença de extraterrestres durante a Segunda Guerra Mundial e antes do incidente de Roswell, ou seja, isto aqui nos anos 40 já sabiam o que é que estava a passar aqui. E de alguma maneira até faz algum sentido, porque é exatamente após Roswell que de repente, muito de repente, toda a tecnologia começa a disparar de uma maneira incrível. Há quem diga, os experts dizem, que se deve ao final da guerra e então as pessoas puderam investir as coisas corretas, então a tecnologia tem um boom. Não, porque a tecnologia, e isto está aprovado por qualquer pessoa que perceba de economia, a tecnologia tem booms exatamente durante as guerras e não a seguir às guerras, não é? Sim, sim. Em 1997 é também lançado um livro por Philip J. Corso. Este indivíduo é muito importante aqui, é uma peça de xadrez muito importante. Porque vem ligar montes de pontos que antes, até então, estavam completamente soltos. Sim, ele não tinha falado até este livro. Ele era o chefe do Departamento de Desenvolvimento e Investigação do Exército, no Pentágono. Portanto, mais um whistleblower, alguém que viveu aquilo e que agora vem contar. E ele foi ordenado a pegar em todos os artefactos que foram encontrados dos eventos de Roswell e de Missouri e entregar a certas corporações para que fosse feita um desenvolvimento tecnológico. Corporações essas que nós as conhecemos imenso. IBM, Sim. General Motors, portanto, elas são imensas corporações, são imensas, que acabam por beneficiar com esta ligação ao Estado, como se houvesse uma necessidade de invadir o mercado com nova tecnologia para que o ser humano se desenvolvesse com aquilo que fizeram reverse engineering ou então com aquilo que alegadamente possa ter saído de uma alegada. Vejam como eu uso a palavra alegada. Porquê? Porque aqui já não tenho documentos para lhe mostrar. Ok? Então, uma alegada reunião entre o Presidente dos Estados Unidos e seja lá o que for, na Área 51 em 1951. Exatamente. E isto foi logo após o evento de Roswell, as coisas começaram a ser aceleradas. Então a ideia era patentear o mais rápido possível para ficarem à frente na corrida tecnológica. Claro. A nível mundial, como é óbvio. Então, isto aqui foi feito num ambiente muito de secretismo. O Congresso, nem o próprio Congresso sabia. Fundos estavam a ser A aplicados. questão nos tais ranks de acesso
baixos. Exato. Aliás, nem os contribuintes sabiam, como é óbvio. Bem, os contribuintes hoje também não sabem nada. Os contribuintes acham que foram à Lua, portanto não sabem nada. Mas aquilo que se passa é que isto foi feito tudo em segredo e depois acaba por sair a NASA. Ou seja, como uma agência. NASA, que é tipo a cara de uma testa de ferro. Exatamente, porque isto já estava tudo a acontecer. Eles tinham que dar provas para onde é que os dinheiros estavam a ir, porque estavam a ser desviados muitos dinheiros. Então colocaram assim a NASA como montra, como pretexto para continuarem estes desenvolvimentos. Aquilo que depois acontece é que depois da NASA sair, há toda uma expansão tecnológica durante esses anos. Como se a NASA acertasse em alguma coisa. Sim, e como se fosse tipo a flagship da tecnologia. Portanto, este é um tema extremamente importante e é algo que nós lhe podemos trazer para pegar e investigar um bocadinho do seu lado. Há mesmo muita coisa feita sobre Roswell. Há filmes, aliás há um filme de Hollywood fantástico sobre isso. Há séries. Esteve na moda durante muito tempo os ficheiros secretos. E estes ficheiros secretos falavam muito, rodeavam-se muito à volta de tudo isto, que ajudou, por um lado, a informar e, por outro lado, a funcionar como uma contra-informação. Porquê? Porque é coisa de filme. Isso é coisa de série. E as coisas não são assim. As coisas são balões meteorológicos. Ponto final. Terá sido um balão meteorológico, Jesse Marcel? I wasn't at liberty to do that. So all I could do is keep my mouth shut. And General Ramey is the one who discussed, told the newspapers, the newsmen, what it was and to forget about it. It was nothing more than a weather observation balloon. Of course, which we both knew differently. Sim. Esta não foi a única testemunha, foi importante neste caso, mas não foi a única testemunha. Não, de todo, a enfermeira é super importante. Outras pessoas vieram dizer aquilo que viram na altura, algumas delas foi mesmo em caso de vida ou de morte. Houve umas que de facto foi em caso de morte. Sim. Não é? Aliás, temos uma para mostrar que aquilo que se soube foi só depois dele morrer, porque ele deixou isso como testamento. Bah, isto é tanta coisa que se calhar para um episódio não dá. No entanto, como sabe, nós temos o nosso tempo contado, até porque queremos que possa descansar e que assimile o pouco que trazemos para o muito que queremos dizer, não é, Jorge? Sim, sim. Isto é em www.portugalmístico.com/canal, local onde nós sabemos que está connosco, que está a acompanhar-nos e que certamente vai ter um longo caminho agora em 2020 connosco para explorar toda uma série de novas temáticas que nós preparamos exclusivamente para si. Não se esqueça também de se juntar ao canal Portugal Místico, de se subscrever no YouTube e se achar digno de partilhar os nossos conteúdos. Sim, partilhe muito, partilhe porque é tão importante que as pessoas saibam ou que nós somos doidos, ou então que elas saibam que podem descobrir mais se não ficarem só sentadas no sofá a ver coisas que não enchem, que não preenchem, que não fazem crescer. E um ano novo, vida nova, vamos crescer. Quanto mais não seja a saber mais informação, se é verdadeiro ou não, nós trouxemos factos. É isso que fazemos aqui. Facto também é que está a ficar tarde e este vídeo vai ficar aqui com um cliffhanger, vai ficar no ar para mais coisas que lhe vamos trazer em Roswell já no próximo episódio. Até quinta. Antes de ir, quer saber como é que pode ajudar o canal Portugal Místico a fazer mais vídeos como este que acabou de ver? Pois então, é muito fácil. Basta que do seu lado seja presente, seja um seguidor e que vá partilhando as nossas publicações e vídeos. Por outro lado, pode ser ainda mais ativo através do nosso sistema de patronato. Ao ser um patrono Portugal Místico, vai não só receber o georritmo antes de toda a gente, mas também poder ajudar-nos a ajudar através do sistema da Elpo, em que neste momento já estamos mensalmente a ajudar várias crianças a terem a sua educação e a sua nutrição. Fique connosco, ajude-nos a ajudar e já sabe, tenha uma boa noite.